A Caminho da Luz, Emmanuel, capítulo 25. O Evangelho e o Futuro. Um modesto esforço, seria um resumo de história, faz entrever os laços eternos que ligam todas as gerações nos surtos evolutivos do planeta. Então, precisamos tomar cuidado com a negatividade das redes sociais. Vimos que o tempo todo estamos sendo ajudados, não estamos em barco à deriva, estamos vivendo um karma coletivo do planeta e, como dissemos no capítulo anterior, precisamos transformar o lixo que fizemos em adubo. Muita vez, o palco das civilizações foi modificado, sofrendo profundas renovações em seus cenários, mas os atores são os mesmos, caminhando nas lutas purificadoras para a perfeição daquele que é a luz do princípio. Então, nesse resumo, Emmanuel nos descreveu as várias vezes que a programação foi refeita por conta do nosso livre-arbítrio. E em cada reprogramação, houve reencarnação daqueles que mudaram o rumo esperado, ao mesmo tempo que missionários reencarnaram para tornar essa mudança de rota mais fácil. Então, sim, os atores são os mesmos. Nos primórdios da humanidade, o homem terrestre foi naturalmente conduzido a atividades exteriores, desbravando o caminho da natureza para a solução do problema vital. Então, estávamos conhecendo o planeta, mas houve um tempo em que a sua maioridade espiritual foi proclamada pela sabedoria da Grécia e pelas organizações romanas. Lembra que o trabalho de Roma era fazer as leis, a democracia, e que o trabalho da Grécia era trazer a arte e a filosofia? Nessa época, a vinda do Cristo ao planeta assinalaria o maior acontecimento para o mundo, uma vez que o Evangelho seria a eterna mensagem do céu, ligando a Terra ao reino luminoso de Jesus, na hipótese da assimilação do homem espiritual, com respeito aos ensinamentos divinos. E aí, com a maioridade espiritual, Jesus veio exemplificar. Portanto, se até hoje ainda não aprendemos, é porque nós não fizemos a nossa parte, não nos empenhamos o suficiente, porque condições de aprender, de assimilar, nos foram dadas o tempo todo. E a mensagem que Jesus nos trouxe nos liga ao seu reino luminoso, respeitando o nosso livre-arbítrio, demore o tempo que demorar. Ele está no comando e, como disse a parábola, ele busca a ovelha desgarrada e atrás de volta para continuar a caminhada. Já fez isso várias vezes e vai continuar fazendo. Quantos recomeços Emmanuel nos mostrou que houve? Segundo André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, estamos aqui há mais de 10.000 anos. Mas a pureza do cristianismo não conseguiu se manter intacta, assim que os auxiliares do Senhor, reencarnados no globo terrestre para a glorificação dos tempos apostólicos, regressaram ao plano invisível. O assédio das trevas avassalou o coração das criaturas. Decorridos 3 séculos da lição santificada de Jesus, surgiram a falsidade e a má-fé, adaptando-se às conveniências dos poderes políticos do mundo, desvirtuando-se todos os seus princípios
por favorecer doutrinas de violência oficializada, aqueles exércitos em nome do Cristo. Em vão, o Divino Mestre enviou seus emissários e discípulos mais queridos ao ambiente das lutas planetárias. Quando não foram trucidados pelas multidões delinquentes ou pelos carrascos das consciências, foram obrigados a capitular, a dividir em capítulos, né? A cair diante da ignorância, esperando o juízo longínquo da posteridade. Então, vimos que muitos deles falharam em sua missão. E aqueles que não se perderam foram obrigados a dividir em capítulos as lições que vieram trazer de uma só vez. Desde essa época em que a mensagem evangélica se dilatava, se ampliava, a esfera da liberdade humana, em virtude da sua maturidade para o entendimento das grandes e consoladoras verdades da existência, o homem espiritual estacionou em seus surtos de progresso, impossibilitado de acompanhar o homem físico na sua marcha pelas estradas do conhecimento. Nós estamos vendo claramente isso, né? O homem físico está pleno de evolução material, enquanto o homem espiritual está caminhando a passos tão pequenos que é como se eles estivessem estacionados no progresso. Como dizia Chico Xavier, está a humanidade, né? Porque a gente não está falando dos outros, nós estamos falando de nós também, né? Está a passo, caminhando, né? A passo de lesma. É por esse motivo que ao lado dos aviões poderosos e da radiotelefonia que ligam todos os continentes e países da atualidade, indicando os imperativos da lei da solidariedade humana, vemos o conceito de civilização insultado por todas as doutrinas de isolamento, preparando-se os povos para o extermínio e para a destruição. Lembrando que Emmanuel está escrevendo esse livro um ano antes da Segunda Guerra Mundial. Por isso que ele diz, caminhando para a destruição. Ele já estava prevendo a Segunda Guerra, não tinha como não acontecer. É ainda por isso que, em nome do Evangelho, se perpetram todos os absurdos nos países ditos cristãos. Então, a escravidão, as cruzadas, a Inquisição, o matar em nome do Cristo, que é absurdo maior. A realidade é que a civilização ocidental não chegou a se cristianizar. Então, quantas pessoas que se dizem cristãs e estão muito longe de ser cristãs? Quantas pessoas se dizem cristãs, mas são materialistas? Na França, temos a guilhotina, na Inglaterra, a forca, na Alemanha temos o machado e temos a cadeira elétrica, na própria América da fraternidade e da concórdia. Isso para nos referirmos apenas às nações supercivilizadas do planeta. A Itália não realizou a sua agressão à Abissínia em nome da civilização cristã do Ocidente? Não foi em nome do Evangelho que os padres italianos abençoaram os canhões e as metralhadoras da conquista? Então, eles abençoaram os canhões, as metralhadoras, os soldados que foram para lutar, né, contra a Abissínia, que hoje é a Etiópia. Em nome do Cristo, espalharam-se nesses 20 séculos todas as discórdias e todas as amarguras do mundo.
nada mudou, né? Continuamos invadindo, continuamos saqueando, mas é chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos. Se as dolorosas expiações coletivas preludiaram, anunciam, né, a época dos últimos ais do Apocalipse. Apocalipse não significa final, né, gente? Significa revelação. E esses ais, a que ele se refere, são os horrores da Segunda Guerra Mundial. Então, se as dolorosas expiações coletivas anunciam a época dos últimos ais da revelação, a espiritualidade tem de penetrar as realizações do homem físico, conduzindo-as para o bem de toda a humanidade. Ou seja, toda evolução tecnológica avançada deve ser igualada pela evolução espiritual, deve ser utilizada para o bem de todos. O Espiritismo, na sua missão de consolador, é o amparo do mundo neste século de declives da sua história. Só ele, o Espiritismo, né, pode, na sua feição de cristianismo redivivo, salvar as religiões que se apegam entre os choques da força e da ambição, do egoísmo e do domínio, apontando ao homem os seus verdadeiros caminhos. No seu manancial de esclarecimentos, se poderá beber a água cristalina das verdades consoladoras do céu, preparando-se as almas para a nova era. São chegados os tempos em que as forças do mal serão levadas a abandonar as suas derradeiras posições de domínio nos ambientes terrestres, e os seus últimos triunfos são bem o penhor de uma reação temerária e infeliz, apressando a realização dos prognósticos sombrios que pesam sobre o seu império perecível. Ditadores, exércitos, hegemonias econômicas, massas versáteis e inconscientes, guerras inglórias, organizações seculares passarão com a vertigem de um pesadelo. A vitória da força é uma claridade de fogos de artifício, ou seja, faz barulho, faz clarão, mas acaba. Tem um tempo reduzido, fica um cheiro de pólvora, mas passa. Toda a realidade é a do Espírito e toda a paz é a do entendimento do reino de Deus e de sua justiça. O século que passa, que é o século XX, né, efetuará a divisão das ovelhas no imenso rebanho. O cajado do pastor conduzirá o sofrimento na tarefa penosa da escolha, e a dor se incumbirá do trabalho que os homens não aceitaram por amor. Então, já passamos por muita dor e, infelizmente, é pela dor que nós vamos aprender. Uma tempestade de amarguras varrerá toda a terra. Ele está se referindo à Segunda Guerra. Os filhos de Jerusalém de todos os séculos devem chorar contemplando essas chuvas de lágrimas e de sangue que rebentarão das nuvens pesadas de suas consciências enegrecidas. Condenada pelas sentenças irrevogáveis dos seus erros sociais e políticos, a superioridade europeia desaparecerá para sempre como o Império Romano, entregando à América o futuro de suas experiências com vistas à civilização do futuro. Vive-se agora na Terra um crepúsculo, ao qual sucederá a profunda noite. Então, vimos não só a Segunda Guerra, mas outras carnificinas que aconteceram no século XX, né? E ao século XX compete a missão do desfecho desses acontecimentos espantosos. Mas nós, os operários humildes do Cristo, ouçamos a sua voz no âmago de nossa alma.
Bem-aventurados os pobres, porque o reino de Deus lhes pertence. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os aflitos, porque chegará o dia da consolação. Bem-aventurados os pacíficos, porque irão a Deus. Sim, porque depois da treva surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado do batismo ao sofrimento, do batismo do sofrimento. O homem espiritual estará unido ao homem físico para a sua marcha gloriosa no ilimitado. E o espiritismo terá retirado dos seus escombros materiais a alma divina das religiões que os homens perverteram, ligando todas as religiões no abraço acolhedor do cristianismo restaurado. Trabalhemos por Jesus, ainda que a nossa oficina esteja localizada no deserto das consciências. Ou seja, por pior que seja o nosso interior, possamos acordar para nos melhorarmos e sermos verdadeiros servidores. Todos somos dos chamados ao grande trabalho e o nosso mais sublime dever é responder aos apelos do escolhido. É responder aos apelos de Jesus, é parar de adiar e trabalhar. Revendo os quadros da história do mundo, sentimos um frio cortante nesse crepúsculo doloroso da civilização do Ocidente. Lembremos a misericórdia do Pai e façamos as nossas preces. A noite não tarda. A Segunda Guerra estava chegando, por isso ele diz isso. E no bojo das suas sombras compactas, não nos esqueçamos de Jesus, cuja misericórdia infinita, como sempre, será a claridade imortal da alvorada futura, feita de paz, de fraternidade e de redenção. Ele está dizendo que a noite não tarda, ou seja, a Segunda Guerra está chegando. E na sombra compacta, ou seja, na escuridão da guerra, na meia-noite, o dia começa. Ainda está escuro, mas a madrugada começa a clarear. Começa o novo dia. Então a regeneração começa a acontecer. Lembrando mais uma vez que esse livro foi escrito em 1938, bem antes da reunião da comunidade das potências angélicas do Sistema Solar, ocorrida em 20 de julho de 1968, quando foi concedida por Jesus uma moratória de 50 anos à sociedade terrena, adiando, portanto, esses acontecimentos espantosos para o século XXI. Também temos as respostas de Emmanuel nos itens 2 e 3 do primeiro capítulo do livro Caderno de Mensagens, onde diz: não nos detenhamos na expressão física dos acontecimentos que se avizinham para marcar maiores acontecimentos. Acontecimentos esses de natureza espetacular na transformação do plano em que estamos estagiando. Fiquem com Deus. Boa semana. Amo vocês.